Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta com o nosso Conexão ND. Estamos passando por um momento inesquecível, difícil, um momento a exigir de nós todos uma respiração artificial, no melhor sentido da expressão. Viajar, sempre significaram sairmos daqui para irmos a algum lugar. Mas nós podemos sair daqui sem sairmos daqui. A redundância, o que é isso? A possibilidade de viajarmos se estabelece através da mente, através de um filme, através de um depoimento, de uma história contada, ou através das nossas lembranças de viagens. Viajar na maionese, uma expressão caricata que significa sujeito que não tem uma orientação na sua fantasia. Mas viajar sempre foi instigante. Vamos viajar de novo. Hoje, mais uma vez, aqui no Conexão. Estou recebendo o Paulo Milton. Paulo Milton, um cara especial. Vocês vão conhecê-lo daqui a pouco com a fala dele, com as histórias dele. O Paulo Milton, escreveu um livro, Mergulhando de Mochila. Mas eu não mergulho nem sem mochila. Imagina de mochila. Mergulhando de mochila. O resumo de uma epopeia dele. O sujeito saiu para conhecer o mundo, para se descobrir, quem sabe, ele vai contar 40 países, 100 e tantas cidades, uma experiência que marca a alma, que marca a história da vida. Mas ele vai contar a partir de agora. Paulo Milton, que bom tê-lo aqui conosco. Como é que tu vais, índio velho? Boa noite, Prati, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, ser entrevistado por ti. E tu fala muito bem quando a gente passa por um momento difícil e às vezes são nos momentos difíceis que surgem oportunidades, e o livro foi uma oportunidade que apareceu durante a quarentena, um período que eu jamais pensei que fosse ver na minha vida, e a forma de viajar ou de reviver o que eu viajei foi através do Mergulhando de Mochila. A obra está na sua mão. Está entregue, tem uma dedicatória, eu espero que tu goste. E vamos falar um pouquinho, porque tem muita história boa para contar. Quem é o Paulo Milton? O Paulo Milton, na verdade, é nascido em Florianópolis. Meu pai trabalhava na Celesc, então era transferido regularmente. Eu fiquei um ano por aqui, mas minha família é toda de Camboriú e Balneário Camboriú. Então, já trabalhei como executivo num banco que já não está mais no país, no Banco HSBC, já trabalhei em Presidente Getúlio, já morei em Xanxerê, já fiz trabalhos em Florianópolis, Joinville, corri bem o estado, já trabalhei também como diretor administrativo e financeiro da EMASA, da Empresa de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, fui secretário de gestão administrativa também de Balneário Camboriú, mas o meu hobby, um dos meus sonhos sempre foi viajar. Isso começou lá em 2002. E quando eu fiz a primeira viagem, passei pela primeira vez pelo detector de metais do aeroporto, eu entrei num portal mágico e de lá eu nunca mais saí. Paulo, precisa ser rico para fazer isso? Não, precisa ser organizado, precisa ter objetivo e o que é fundamental para mim, abrir mão de muita coisa. Porque quando a gente tem um sonho e a gente quer conquistá-lo, abrir mão de algumas coisas é essencial. Não tem um centavo ganho de ninguém, todo centavo aí viajado foi trabalhado. Então eu também não tinha condição, esses entendimentos surgem na adolescência, 4 eram os sonhos, viajar e fazer o intercâmbio, 2 deles, então eu trabalhei muito, fiz muita hora extra, engoli muito sapo, porque quando você é funcionário se engole muito sapo, mas a fim de realizar meus sonhos e meus objetivos. Então, em 2002 começam esses sonhos e daí para frente eu não parei mais. 2002, 18 anos? 18 anos. Tá, como é que começou? Qual foi o teu ponto de partida? Na verdade, foi a minha primeira férias do banco, quando eu trabalhava. Então, surgiu a possibilidade, o dinheiro era curto na época, e por ser curto já selecionava o destino. Então, eu tinha que ir para um destino barato. Acabei indo para Porto Seguro, na Bahia. Por coincidência,
onde o nosso Brasilzão começou, eu comecei a minha história em viagens também. E daí para frente, com muita tranquilidade, com muita naturalidade as coisas foram acontecendo, fui viajando dentro do Brasil, até surgir a possibilidade de começar a viajar para fora. Tá, essas viagens todas de avião. Todas de avião, de ônibus também. Não importa o meio de transporte, lá de ônibus, de trem, de carona, eu já fiz de tudo um pouco. Tá, Brasil foi o Porto Seguro. E a partir daí tu foste para fora do Brasil. Fui em 2006, eu fui para o Chile, que foi a minha primeira grande aventura, mas o meu principal desafio foi em 2008, na Nova Zelândia, que aí me joguei sozinho para lá, fiquei mais de 20 dias, com um grupo de 40 pessoas. Só eu era brasileiro, então tinha também a barreira do idioma a ser enfrentada, né, estar distante de tudo e de todos. E confesso que foi uma das melhores experiências da minha vida. Tá, mas esse grupo tu encontrou durante a viagem ou tu já saiu com o grupo? Não, eu saio sempre de casa sozinho, eu falo sozinho entre aspas, né, porque a partir do momento que eu chego no aeroporto, na rodoviária ou em qualquer lugar, existem oportunidades, existem encontros, então é fazer desses encontros oportunidades para conhecer pessoas. Lá sim eu me reuni com um grupo já formado, dessas 40 pessoas, de jovens entre 18 e 35 anos. Então, era uma empresa que fazia esses grupos. E de lá, sim, a gente se juntou e começou. Mas tu encontrou o grupo lá, ou tu foste com o grupo? Eu encontrei o grupo lá. Não sabia quem eram as pessoas, acabei conhecendo no local. Tá, e tu sempre encontras alguém, porque uma das questões a envolver viagens solitárias pode ser a chamada solidão. O cara não tem com quem conversar, desabafar, trocar ideias. Já viveste isso? Não, eu sempre encontro pessoas, né? Porque eu sempre estou predisposto a isso. Tem que estar predisposto a isto, né? Geralmente eu costumo ficar em hostel, que em tese é uma acomodação mais barata, mais boa, igual a praticamente ou até melhor que alguns hotéis, de boa localização. E lá sim, lá tu pode encontrar muitas pessoas porque tu acaba compartilhando quarto, banheiro, cozinha, e aí vai da pessoa fazer desses encontros oportunidades. E eu gosto de conhecer pessoas, o livro é recheado disso, de muito contato, porque eu sou uma pessoa de contato e eu gosto de trocar experiência. Melhor país, num sentido qualquer, dos que tu conheceste? Olha, eu vou falar da Inglaterra porque lá tem uma história um pouco mais forte, né? Porque eu fiz um intercâmbio lá. Então eu vivi em Londres por quase 8 meses, então tem uma história de vida lá importante. Eu acabei trabalhando numa sinagoga, uma nova experiência lá, fui para estudar, acabei viajando, conhecendo pessoas, morei com uma família inglesa, então são diversas as pessoas que eu conheço e costumo chamar Londres como a minha segunda casa. Então a Inglaterra, para mim, é especial, mas a Nova Zelândia, eu falo no livro, chamo de o país mais lindo do mundo. Fazes amizade facilmente? Facilmente. É indispensável isso? Indispensável. Indispensável, porque o idioma, nesse caso, é indispensável, né? Porque você pode fazer qualquer tipo de turismo, né? Você pode fazer o turismo apenas de pontos turísticos, né? Você vai conseguir fazer uma boa viagem. Agora, quando você domina o idioma, você acaba conhecendo pessoas e transformando em amizades, em coleguismo. E é essencial isso porque transforma, né? Quando tu tens uma amizade local, o próprio local fica diferente, porque tu acaba conhecendo locais que geralmente turista não conhece. Uma vivência ruim? Tive alguns perrengues, tem um capítulo de perrengues que passa pela minha vida também, que tem diversos perrengues, inclusive lá entre infância e adolescência, com diversas perdas, mas eu tenho uma história bacana na Croácia, que eu acabo dando até uma entrevista para a BBC, questão de perder voo, isso são coisas normais, né? E tem uma história também interessante, quem comprar o livro vai ver, no país de Gales, tem algo bem legal aí e recomendo a leitura. Croácia é a terra da gravata. A gravata foi inventada pelos croatas. Verdadeiro. Bueno, e aí? Solidão, tu já... Como é que tu te divertes, por exemplo, quando não estás passeando na rua, numa viagem num país estranho?
Pratos, eu geralmente estou batendo perna. Meu negócio é chegar, largar a mochila e começar a conhecer a cidade, e começar a conhecer os pontos turísticos e provar da gastronomia local. E aquilo que eu te falo, eu sempre acabo encontrando alguém. Então eu preencho o meu dia de todas as formas, da melhor forma possível, para transformar aquele momento inesquecível. Tu és casado, não? Solteiro. 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 Tem paquera nas viagens? Tem paquera. Tem paquera, porque tem balada, tem festa, então é inevitável, né? Mas tem paquera, sim, e tem bastante história também para contar. Tá. Quanto é que se gasta hoje, mais ou menos, pelos teus cálculos, numa viagem destas que tu fizeste? Quanto é que se gasta por dia? Eu vou falar em... Tem muita gente nos ouvindo, Sim, dizendo, olha, sim. quem sabe e tal. O Prates, não é só dinheiro. Eu sou do mercado financeiro há mais de 20 anos. Né? Eu assessorei diversos tipos de pessoas e diversos tipos de bolso. Eu já vi pessoas com dinheiro contado realizando sonhos, como já vi milionários vivendo na insatisfação. Ah, sim, mas Então- isso aí, desculpe te interromper, a meu juízo e pelas minhas pesquisas e estudos, é muito mais comum Exato. o rico viver encrencado que o pobre. Exatamente. Então, além de dinheiro, claro que é importante, foco, determinação, abrir mão de muitas coisas. Eu vou dar um exemplo falando até em valores. Eu fiz uma Eurotrip em 2017. Eu percorri Fizeste o quê? uma Eurotrip, uma viagem pela Europa. Ah, não, eu tinha entendido outra coisa. Por 90 dias. Metade do tempo eu fiquei na casa de colegas locais, pessoas que estudaram comigo em Londres no passado. Foram 13 países e mais de 30 cidades, fazendo o que tu possa imaginar. Festa, jogos de futebol, e pontos turísticos, o que tu pode imaginar. Eu gastei 22 mil reais Nesses 90 dias? nesses 90 dias. 22 mil? 22 mil. Mas não é para qualquer um. Não é para qualquer um, mas geralmente as pessoas pensam que eu Tá bom, tivesse gastado 90, 100 mil. Tá, é verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o hostel deixa a viagem um pouco mais barata. O ônibus, por exemplo, vou dar um exemplo, eu fiz uma viagem de Londres a Luxemburgo, foram 3 dias, e eu paguei 90 reais na passagem e de volta. País mais, não digo bizarro, mas mais diferente. Olha, passei por algumas culturas diferentes, o Egito é muito marcante, Ah, o Egito é muito marcante, Marrocos, em Marrakech eu tenho uma história sensacional no livro, né? E Cuba também uma realidade difícil, mas um povo incrível, acolhedor, bastante história. tu conhece o canal Travel? O canal Travel eu conheço. Bueno, uma vivência inesquecível, marcante. Uma vivência inesquecível, marcante, o meu intercâmbio em Londres. O meu intercâmbio é muito forte. Ele é uma virada de chave assim, de vida, né? De entendimento. Porque a viagem, além de tudo, quebra preconceito, paradigma, muda o teu entendimento, muda alguns entendimentos. Muda entendimentos em que área? Eu vou te falar que a grande diferença que eu vi lá fora, que eu tento trazer para o país, porque a minha história eu deixo lá, porque se eu trouxer para cá, né, eu vou querer estar voltando a todo momento e não moraria mais aqui. Mas a grande diferença é o respeito. É o respeito que as pessoas têm pela outra pessoa. Isso aí pode se confundir com a educação? Eu acho que se une a educação. Eu acho que se une a educação. Né, porque tem pessoas que se dizem educadas, e de fato até são, porque estudam em bom colégio, em tese são educadas, mas não respeitam o próximo. E lá fora isso é muito... Estou falando de Londres, né? Por exemplo, qualquer pessoa pega o metrô em Londres, né, do mais rico ao mais pobre. E você é apenas mais um lá dentro. Ninguém está vestindo... Não tem batedor de carteira? Até tem, eu nunca vi. Até tem. Né? República Tcheca, por exemplo, tem muitos casos. Até tem mendigo na rua também, tem. Mas é diferente. É diferente e o trato, ele é diferente. Tu disseste que tu és um especialista em finanças, dinheiro. Como é que se sai? Se leva o dinheiro numa bolsa? Se usa um cartão internacional? Como é que tu faz? Eu costumo viajar com pouco dinheiro
em espécie, né? Uso geralmente cartão de débito e crédito, é o que eu costumo fazer. Dos grupos que tu encontraste aí fora, o mais alegre? O mais alegre? Ah, cara. O mais brasileiro? O mais brasileiro, os mexicanos. Boa. O mexicano é um povo incrível, eles são apaixonados pelo Brasil. Tem uma coisa Isso é no meu... verdade, sabe? Eu já estive lá e é verdade. Os caras são chegados. Tem uma coisa no meu livro, Prati, que tu vai perceber. Eu uso muito a camisa da seleção brasileira. Lá fora? Lá fora. Ela geralmente, ela já foi um cartão de visita. Já, eu sei disso. Ela já serviu como escudo, porque o brasileiro é muito bem quisto lá fora. E o mexicano, por exemplo, falando do México agora, é um povo muito parecido com a gente, né? E o futebol, por incrível que pareça, é uma paixão mundial e nos aproxima muito dos outros povos. É. Muito, muito. Paulo Milton, autor do livro Mergulhando de Mochila. Alimentação. Em vários países, tem que ter um estômago internacional também. Isso. Eu falo até no Brasil, eu falo até no livro, que se você decidir viajar para fora, saia do Brasil, mas deixe que o Brasil saia de você. Porque se você quer ir para fora e só comer arroz e feijão e bife e ovo, você vai passar mal. Então tem que ter, de fato, esse estômago internacional, eu tenho isso. E Pratos, eu não sou de comer em restaurante chique, eu estou passando, eu pego um sanduíche, um refrigerante e dá-lhe bater perna para conhecer a cidade. E não tem aquela de ter que tomar depois um Sonrisal? Não, tudo tranquilo. Mas tem quem faça, né? Tem. Saiu de casa, o cara já se acha. Tem quem faça, né? Tem quem tem o estômago caseiro, outras partes do corpo também. Mas eu sempre falo, eu acho que é importante estar num país e conhecer a cultura, principalmente a cultura gastronômica. Importante conhecer, provar. Pode até não gostar, mas ter provado já é um grande começo. Tu falaste no início sobre organização ou coisa parecida. Como é que se define essa organização? Porque tem muita gente nos vendo e ouvindo agora, diz, eu gostaria de viajar, não sei mais o que e tal. Que tipo de organização? Pratas, isso tudo passa pela educação financeira, né? Como eu me formei praticamente no mercado financeiro, hoje eu sou trader, né? Eu opero com a Bolsa de Valores. Mas todo esse conjunto, não só em viagens, estou falando de vida mesmo, né? Para realizar sonho na compra de um carro, na compra da casa, passa pela educação financeira. É uma pena que a gente não tem isso mais forte nas nossas escolas, né? Eu até tenho um sonho de quem sabe futuramente, fazer palestras aí para adolescentes sobre educação financeira, porque eu percebo que falta muito isso. Sim, com certeza. Nós estamos muito carentes. Hoje a gente tem um bombardeio de informação, mas isso um pouco me assusta, porque na TV só vê aquela pessoa que fala, entre na bolsa, ganhe dinheiro, compre ações, ganhe dinheiro, fique rico. Não é assim, não é exatamente assim. Se fosse fácil, estaríamos todos milionários. Com certeza. Né? Então tem muito aventureiro, tem que cuidar, tem que ter estômago para perder dinheiro, porque não só se ganha, se perde também. Agora, no final, a soma ela tem que ser positiva, mas para isso precisa de estudo e experiência. E a educação financeira parte lá do começo, né? A gente é aquilo que a gente gasta e não aquilo que a gente ganha. Então, ter como cultura, guardar sempre um pouco de dinheiro, ter uma reserva de emergência e ter aquela reserva até para realizar os seus sonhos é super importante. Fosse algum culto religioso nessa saída? Fui. Eu gosto muito da cultura islâmica. Fui muito em igreja católica, eu sou católico, né? Trabalhei numa sinagoga em Londres, foi uma experiência incrível e também tive em países islâmicos e pude perceber e pude prestar atenção muito de perto, né, todos os rituais, né, que eles têm em orações, voltados para a Meca. É muito interessante, sempre com muito respeito. E o estrangeiro bem recebido? Muito bem recebido. O pessoal tem medo do mundo árabe, do mundo islâmico, né? O pessoal tem preconceito, esse povo sofre muito preconceito, né? Existe uma minoria extremista, né? E a gente já percebeu isso pelo que já aconteceu no mundo, mas na maior parte a população ela é muito receptiva e quando tu fala de Brasil, já vem um sorriso no rosto e é sempre a mesma história, Pelé, Ronaldinho,
é Romário, Brasil, é futebol e... Pois é, mas eu sei disso. A vinculação que se faz lá fora do Brasil é exatamente em função desses camaradas aí. Pô, mas nós somos mais que isso. O que se sabe do Brasil lá pelas tuas experiências? Nós somos muito mais que isso, mas a primeira imagem é essa, né? É futebol e Brasil, e o brasileiro um país alegre. Mulata, praia, Praia, carnaval, festa, caipirinha. festa. Isso é unânime, né? Mas tem-se o entendimento também que o Brasil é um país grande, né? Difícil com certeza de ser governado e que tem muita desigualdade social, né? Infelizmente, a gente tem uma visão também de país corrupto, o que não é bom, né? Lá fora também tem essa visão, até porque pelo noticiário que a gente passa e já passou, mas eu prefiro ficar com a melhor imagem, que é a do brasileiro, um povo alegre e feliz. Quantos países tu conheceste? 40 países. Paraste, não? Não, parei por causa da pandemia, né? Assim. Agora só com vacina, com segurança, né, para retomar as viagens. Não tem nenhum número a perseguir, não tem nenhum objetivo, eu preciso conhecer tantos países, de forma nenhuma. Isso foi tudo muito natural, mas vamos continuar. Nunca houve problema com o passaporte, o cara te olhar da cabeça aos sapatos e tal? Já. Nunca tive problema com o passaporte, mas já fui sabatinado algumas vezes na polícia do país local, mas sempre com muito respeito e muita tranquilidade. Sem susto? Sem susto, sem susto. Mas já bem sabatinado. Próxima, vamos supor que não houvesse a pandemia. Uhum. Sairias quando? Eu iria maio ou junho, eu estaria indo para a Ásia, estava pensando em fazer Indonésia, Nepal, Índia, Jerusalém e Londres. Mas um baita tour. Um baita tour. Mais aventuras, né? Estamos ouvindo o Paulo Milton, autor deste livro, Mergulhando de Mochila. Um resumo das viagens dele. 40 países, mais de 100 e tantas cidades. Uma história interessante para todos nós. Nós vamos continuar a ouvir o Paulo Milton, que é natural aqui, mas está vivendo em Camboriú? Camboriú. Tá bem. Depois do intervalo, você fica por aí, nós vamos continuar a viajar pelas asas da imaginação. Pelo menos por agora. Segure. Muito bem, estamos de volta aqui, ó, mergulhando de mochila. Azala, puxa, tchê. Paulo Milton, catarinense aqui de Floripa, mora em Camboriú, balneário, andou pelo mundo, voltará a andar pelo mundo e desta primeira etapa das suas viagens, 40 países, escreveu este livro. A propósito, onde é que o pessoal acha este livro, Paulo? Pratas, esse livro ele está disponível na Literary Books, que é a editora de São Paulo, né? Em todas as plataformas digitais, nas livrarias do Brasil. Eu vou até aproveitar, na quarta-feira que vem, aqui em Florianópolis, na Mug Cafeteria, na Yellow Mug, eu vou fazer uma sessão de autógrafos, todos estão convidados, das 5h30 às 8h, claro, máscara, álcool em gel, mantendo distanciamento, com toda a segurança possível. E falando em números, né, aproveitando o espaço, por exemplo, falando de Amazon, de vendas na Amazon, né, teve um dia que eu bati 18º no Brasil, em venda, na minha categoria, que é biografia, viagens, 19º no México, tenho muito amigo mexicano e eu fico enchendo o saco deles, compra, que tem história nossa aí. E 7º na Inglaterra, ficando em primeiro entre os lançamentos, num dos dias. Então, eu estou vivendo um momento muito bacana. É um mundo completamente diferente, né? Porque uma coisa é a oralidade, outra coisa é a escrita. Sim. Logo que eu fechei o contrato com a editora, eu contratei uma preparadora literária, alguém que me criticasse a todo momento, porque eu queria entregar para o mercado a obra mais profissional, leve e dinâmica,
uma leitura gostosa e não cansativa, né? Paulo Milton, andaste aí por 40 e tantos países, muita gente viajando só pelas selfies? Tem bastante, que é o turismo de ponto turístico, né? Sempre foi isso. No passado era máquina fotográfica, né? É, máquina fotográfica, O cara não via nada, só fotografava. câmera, aquelas grandes câmeras, né? É. Pessoal, e eu desaconselho, na verdade, né? Eu prefiro ficar mais tempo em uma cidade para, de fato, conhecer. Às vezes é num cantinho lá de um vilarejo que a magia acontece, né? E só ficando mais tempo num lugar é que tu tens essa possibilidade. Então, eu geralmente costumo ficar 5, 6 dias numa cidade para tirar o maior proveito dela. Eu me lembro de uma experiência, Teatro Real de Turim, a ida de Giuseppe Verdi, 4 horas de um negócio inesquecível. Uma figura que estava do meu lado, jovem, mulher, ela chegou a me irritar de tanto que trocava aqueles estojinhos da fotografia. Sim. Ela passou o tempo inteiro fotografando. Pô, a pessoa voltou para casa sem ter visto a peça. Isso não existe, né? Não existe. O certo. Tem gente que está morrendo, chega tanto à beira do abismo que acaba caindo. Isso. Tudo por uma selfie. Tudo por uma selfie e a vida passando, né? Assim. E a vida passando, e a natureza passando na tua frente, e oportunidades passando. Eu não sou desse tipo, claro, faço os meus registros, sim, é importante, mas eu curto mais do que bate foto. Tá, tu estás longe de casa, tu tens vínculos eletrônicos com alguém? Claro, a gente sempre mantém contato com a família. Como é que tu faz isso? Né? Celular? Tudo celular, WhatsApp, Instagram, Facebook. Funciona tranquilo? Funciona com tranquilidade. Geralmente, quando eu estou no local, eu acabo comprando um chip do país para não ter dificuldade de conexão e para se manter informado com a família, né? Bom, isso aí é hoje uma espécie de boia salva-vida do ponto de vista emocional, né? O mundo hoje nos dá algumas facilidades que a gente não tinha no passado, né, Prati? Então, hoje, essa conexão realmente é importante porque tu deixa a pessoa que está distante mais tranquila. Tá. Hotéis. Ficaste em hotel? Já fiquei em hotel, mas geralmente fico em hostel, que são albergues, né, onde tu compartilha quartos e cozinha, banheiro. Mais fácil para fazer amizade, inclusive. Muito mais fácil, é uma grande oportunidade de encontros, eu sempre falo isso, eu falo isso no livro. E já fiquei também em casas de família em Cuba. Em Cuba eu fiquei 6 dias em Havana, com uma família cubana, e fiquei mais 3 dias em Varadeiro, que é uma praia sensacional. Cuba tem um litoral lindo, também com uma família cubana, e trocamos muita ideia, conversamos muito sobre tudo. Onde quer que tu estejas, ligas o rádio, o celular, sei lá o quê, para acompanhar, saber de músicas, coisas desse tipo, não? Sim, não. Eu costumo aproveitar o local, né? Mas à noite tem sempre aquele momento que tu acaba voltando para o teu país, vendo alguma outra notícia, o que está acontecendo, para também não se desconectar de todas as formas, né? Mas durante a viagem sempre aproveitando música local, comida local, aquilo que eu te falei, sempre conectado também com o local. E a mala? Que tipo de mala? O que tu levas nessa mala? A mochila sempre, né? Porque a mochila facilita. Ou se não, mala, eu levo pouca roupa, eu não levo muita roupa, né? Por exemplo, na Europa tem muita facilidade. Então, nessa viagem que eu fiz de 90 dias, eu, antes de sair de cada cidade, eu ia naquelas lavanderias self-service, lavava a roupa ali por 20 minutos, botava mais 20 minutos para secar, bagagem, pé na estrada, ônibus, avião, trem e rumo para outra cidade. Muitas tentações para comprar lembranças. Não dá para comprar lembrança onde quer que tu vá, né? Não, mas tem uma coisa que é obrigatória. Eu trago sempre um souvenir de cada lugar que eu conheço. Mas para ti? Para mim. Não tem aquela do, traz isso para mim e tal. Não, sempre tem, né, Prati? Mas a gente consegue trabalhar bem com isso. Você tranquilo. Sim, porque para sair como tu sai, se o cara começar a trazer uma lembrancinha para cada um... Eu não tenho nem esse hábito, nem de comprar para mim. Eu geralmente não faço turismo de compra. Meu turismo mesmo é de exploração. Mas não é tentação, por exemplo? De repente, eu já fui tentado aí fora em muitas viagens, tentado por coisas boas, por preço convidativo. Sim. Mas tem que resistir. Tem que resistir. E, se for muito tentador, tem que comprar. É assim. A vida é isso, é decisão, né?
É. É, vínculos de viagem continuam depois da viagem? Continuam. Eu tenho muita amizade, eu mantenho muito contato com o pessoal de Londres, do México. Eu tenho uma história legal, até se tu permitir contar do México, porque tem coisa que só acontece em viagem. Então vou dar um spoiler aí de um capítulo do livro. Chegando no México, em Guadalajara, um amigo meu convida, Paulo, vamos, antes da gente ir para a balada, meu irmão convidou para a gente ir numa apresentação dos Beatles no Teatro Degolado, lá em Guadalajara. Teatro bonito, seria um tributo aos Beatles. Então, na hora marcada, nos encontramos, rimos, lembramos das nossas histórias e eu vi que já se formava uma fila lá fora e o irmão dele convidou para entrar. E eu, sem entender nada, segui eles, fui entrando e vi que a gente não pegou fila, não tinha ingresso. E eu, sem entender, fui atrás, né? De repente a gente chega num grande mezanino, né, de frente para o palco, acho que o local mais chique do teatro. E para encurtar a história fui saber, era o teatro do governador de Jalisco, que é o estado, e de repente eu estava lá do lado do governador vendo um tributo aos Beatles. Então tem coisa que é inexplicável, que só acontece em viagens, eu falo aí, mergulhando de mochila nada mais é que um convite à reflexão, a essa jornada interna que o viajante faz quando ele deixa a sua zona de conforto em busca do novo e do desconhecido. É só lá que vai acontecer alguma coisa diferente. Dentro de casa, no quentinho, no sofá, a vida não muda. Ao meio destas tuas viagens todas, alguma vez encontraste um time brasileiro, uma seleção pelo caminho? Eu tenho uma história bacana no Uruguai. Eu fui ver Brasil e Uruguai pela eliminatória da Copa do Mundo e saindo do museu, eu acabei rodeando o estádio para conhecer, era final da tarde, e eu encontro um jornalista de uma TV e ele fala, Paulo, vai ter treino da seleção brasileira agora. Só que não era permitido torcedor entrar. E eu acabei entrando a convite dele. E cheguei lá, encontrei com diversas personalidades aí do jornalismo nacional, e aí acabei encontrando alguns jogadores também. Tem uma história bacana aí no livro que é imperdível. E com a camisa da seleção brasileira. Encontraste, por exemplo, nessas tuas viagens, mulheres viajando sozinha e fazendo esse tipo de aventura? Sozinha? Encontrei mulheres jovens, inclusive, senhores, adolescentes. Tem muita gente que viaja sozinho. Mas os senhores, dito de uma forma elegante, para não dizer idosos ou velhos, não costumam viajar em grupo? Também. Acredito que na maior parte das vezes, sim. Mas, por exemplo, eu futuramente serei um senhor que vai viajar sozinho. Mas vais continuar, então? Ah, com certeza, pé na estrada. Isso aí não tem cura? Não tem jeito, não tem jeito. Interessante. Voltar aonde tu já foste. Disseste que Londres é o bicho. Londres é o bicho. Geralmente é para lá que eu volto, lá é a segunda casa. Né? Eu nunca voltei para um outro país. Por quê? Porque eu quero conhecer coisas novas. Mas sempre que posso, eu volto para Londres, depois do intercâmbio já voltei por 2 vezes, porque tem muito vínculo lá, tem a família que eu morei, tem o pessoal que eu trabalhei, tem muita gente conhecida e eu gosto de rever e manter as amizades. O mundo mágico da Disney, com meu afilhado adolescente. De repente, meu afilhado um dia me convida, e na verdade ele me faz 2 convites, um para ir para a Disney e outro para eu voltar a ser criança. E aquilo foi entrando na mente e foi ganhando espaço, e de repente eu passo 13 dias em todos os parques com ele, e uma história mágica, incrível, onde de fato a gente volta a ser criança e sela uma amizade muito forte entre eu e ele. Ele é meu afilhado, né? Ele faz o convite antes, e a Disney é sensacional, né? Você que tem filho, leve. A Disney é para gente, não é só para criança, não. Tem muita coisa interessante, é realmente um mundo encantador. E quem não foi pode ir porque vai gostar.
Falando disso aí, eu me lembrei de uma história que eu conheço, que não é história, é um fato. Camarada com muita idade casou com uma mulher bem mais jovem. E aí alguém na família disse que eles não podiam viajar porque ela ia querer ir ao circo e ele ia querer ir ao museu. É uma piada, Acontece. circunstanciada, mas vamos lá. Museu, Museu. foste, gostas? Adoro. Londres me permitiu isso. Geralmente eu matava tempo, vamos dizer assim, antes da escola, em museus, são todos gratuitos, e pratos não entrava na minha cabeça por que uma pessoa ficava 10, 15 minutos olhando para uma tela. Até que um dia eu resolvi contratar uma guia especialista em obra de arte para aprender a olhar para uma tela e admirar um Van Gogh da vida e todos esses artistas, né? Obras legítimas. Obras legítimas. Mas falando em obra, o que é mais especial, o que eu mais me encheu os olhos, vamos dizer assim, é o teto da Capela Sistina no Vaticano. Estivesse lá também. Estive lá também e aquilo ali, além de toda a história religiosa, é um convite à arte, à verdadeira arte. Perrengues em viagens, perrengues na vida. Faz parte do jogo. Faz parte do O cara jogo. não pode sair de casa achando que só vai dar coisa boa, né? Não, e tem que estar disposto a isso Exatamente. e tem que fazer disso uma história. Exatamente. Não pode sair achando que só vai Não. colher fruto maduro. Não. Como na vida, né? É. A vida é assim, né? Mas sozinho é mais difícil. Não, Prates. Depende. É questão de costume. Eu nunca tive essa E dificuldade. não tendo alguém para pegar no braço e dizer, não, para um pouquinho, calma e tal. É a questão do medo. E eu falo no livro. Medo. Medo. Medo do quê? Do desconhecido. Mas se eu desse ouvido ao medo, eu jamais teria saído de casa. Eu falo isso no livro. Então é para, de fato, encorajar as pessoas Vale para tudo. para tudo, para a vida. Então, se larga no mundo, porque tem muita coisa boa aí e a gente aprende muito lá fora. Egito, sua história e seus tesouros. Aí tem uma história fantástica, né? Eu me deparo, de repente eu tô na frente da máscara mortuária do faraó Tutankhamon, né? Que talvez seja o maior tesouro do mundo. E em outra ocasião, eu estou no meio do deserto à noite andando de camelo. Em outra ocasião, eu estou dentro de uma pirâmide milenar com mais de 4, 5 mil anos. É mesmo. Então, Isso é história para contar para o resto da vida. é história para contar para o resto da vida. E geralmente eu me pego olhando, por exemplo, dentro da pirâmide, né, cara? Olha onde eu estou. Saí lá de Camboriú, estou aqui dentro de uma pirâmide no Egito. Aquilo que a gente só via no livro lá na escola, de repente eu estou vivendo aquilo. É muito forte isso. Muita gente por perto, não? Bastante. Geralmente nesses locais tem muita gente por perto. Silêncio ou tem alguém sempre falando mais alto? Não, tem sempre algumas pessoas que Porque se é, passam. grosso modo, quase um cerimonial fúnebre. É, Grosso modo. Tem locais de maior respeito e tem locais que as pessoas às vezes se passam, né? A questão da foto, querer bater foto a todo momento, não respeita a vez da outra pessoa, mas geralmente, na maior parte das vezes, com muito respeito. Paulo Milton. Um desafio. Londres ou Camboriú? Essa é uma boa pergunta e para mim ela é muito fácil de responder. Camboriú. Boa. E te digo isso porque o que é mais importante para mim está lá, que é a minha família e os meus amigos. Nossa terra. A nossa terra. Floripa. Santa Catarina. Mas Camboriú é nossa terra. Não, nossa terra, tá louco. Logo ali. Logo. Então viajar é um bom negócio para a alma, para o espírito, para o conhecimento. Na verdade é um grande investimento. Fala-se em despesa, eu falo em investimento. Né? Se você pegar a estrada, cair no mundo e estar disposto a viver aquilo como se fosse um momento único, você vai voltar com a bagagem com certeza muito mais pesada. Estás contando as horas para acabar a pandemia. Não vejo a hora. E aí, pé na estrada. Pé na estrada, se Deus quiser. Que coisa interessante. Então vamos lá de novo. Esse livro aqui é o resumo das tuas viagens. Quem quiser tê-lo, faz como? Todas as livrarias do país, pela internet no site da Literary Books,
no meu Instagram, @mestrew11, ou Paulo Milton, vai me encontrar também, tem um link que pode comprar o livro, e em todas as plataformas digitais do Brasil e do mundo, Amazon, Google, Apple, por aí afora. Sabes quanto custa, não? R$ 34,90. Bah, barbado, o cara dá uma volta ao mundo por R$ 34,90. E prestigia a obra aqui ainda. Que maravilha. Paulo Milton, autor do livro Mergulhando de Mochila, não é de graça o título, ele mergulhou de mochila nas viagens pelo mundo, 40 países, 130 cidades e pronto com a mala para voltar à estrada. Se Deus quiser. Felicidades para ti, encontro outra vez marcado, hein? Na volta, no retorno, voltas para contar. Prates, Tá amarrado, irmão? uma honra e mais uma vez obrigado. Eu que te agradeço. Meus amigos, Conexão ND, por hoje é isso. Obrigado, foi uma bela viagem, vamos continuar viajando aqui no andar de cima. Boa noite para vocês.